Talvez se você olhar o comportamento humano, por exemplo, pessoas que nascem por alguma razão com uma necessidade maior dopaminérgica. Essa pessoa pode desenvolver um vício em crack, em qualquer outra droga, ou pode ser um workaholic e fundar a Apple, fundar uma empresa gigante. Por quê? Porque trabalha. Organização de agenda, toque de saber o que vai fazer semana que vem, de conseguir cumprir as tarefas, uma ansiedade um pouquinho elevada se não fechar todos os cálculos da empresa logo. E, cara, eventualmente um traço comportamental desse faz você ficar rico. A vantagem evolutiva é um conceito fundamental na compreensão da forma como os organismos se adaptam ao longo do tempo para sobreviver e se reproduzir no ambiente em que vivem. Essencialmente, cada função fisiológica do corpo humano foi moldada ao longo de milhões de anos para proporcionar alguma vantagem evolutiva, ou seja, para aumentar as chances de sobrevivência e reprodução dos indivíduos que possuem essas características. Um exemplo clássico dessa ideia é atribuído a Charles Darwin e sua teoria da seleção natural. Ele observou que as características dos organismos são moldadas pela pressão seletiva do ambiente em que vivem. Por exemplo, no caso das girafas, aquelas com pescoços mais longos tinham uma vantagem ao alcançar alimentos mais altos, o que aumentava suas chances de sobrevivência e reprodução. Ao longo do tempo, esse traço genético foi passado para as gerações seguintes, resultando em girafas com pescoços cada vez mais longos. Outro exemplo interessante é o caso das borboletas durante a Revolução Industrial. Com a poluição causada pela queima de carvão, as árvores se tornaram mais escuras devido à fuligem. Isso fez com que as borboletas com cores mais escuras, como o preto, se camuflassem melhor e tivessem uma vantagem na sobrevivência, enquanto as borboletas coloridas eram mais visíveis para os predadores e tinham menos chances de sobreviver e passar seus genes adiante. Esses exemplos ilustram como as características dos organismos são moldadas por pressões ambientais ao longo do tempo, resultando em mudanças genéticas que conferem vantagens adaptativas aos indivíduos. Além disso, é importante notar que essa mesma lógica evolutiva pode ser aplicada para entender certos transtornos psiquiátricos, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Contrariamente à crença popular de que o TDAH se caracteriza por uma falta de atenção. Na realidade, muitos pacientes com esse transtorno têm uma atenção intensa, porém desregulada. O tálamo, uma região do cérebro responsável por filtrar informações sensoriais, pode funcionar de forma diferente em pessoas com TDAH, permitindo que mais estímulos sensoriais sejam processados e causem distração. Já pensou em acabar com a sua ansiedade e procrastinação de uma hora para outra e assim começar a ter foco para mudar sua vida? Parece mentira, mas agora é uma realidade. A nova cápsula do novo energético natural faz isso. Ela age direto no cérebro, te proporcionando foco, concentração e vontade de produzir e trabalhar em apenas alguns minutos. No primeiro comentário abaixo, deixo o link do Power Mind, garanta o seu e comece a mudar de vida hoje mesmo. Essa maior sensibilidade sensorial pode explicar por que pessoas com TDAH muitas vezes parecem inquietas e incapazes de se concentrar em uma única tarefa por muito tempo. No entanto, quando estão envolvidas em atividades que despertam seu interesse, elas podem exibir um hiperfoco impressionante, concentrando-se intensamente naquilo que as motiva. Essa perspectiva evolutiva nos ajuda a compreender que muitos traços comportamentais, mesmo aqueles que podem ser considerados disfuncionais em determinados contextos, têm suas raízes em adaptações evolutivas que foram benéficas em algum momento da história humana. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, pode se manifestar de diferentes formas, sendo que alguns indivíduos apresentam apenas déficit de atenção, enquanto outros também exibem sintomas de hiperatividade.
Por isso, é possível diagnosticar tanto o TDA quanto o TDAH, dependendo das características específicas do paciente. Uma característica marcante do TDAH é a impulsividade, que pode levar os indivíduos afetados a se envolverem em comportamentos de risco, como o uso excessivo de substâncias. No entanto, essa impulsividade também pode ser direcionada para atividades produtivas, como o estudo ou o trabalho. Conheço muitas pessoas com TDAH que são altamente bem-sucedidas em suas carreiras, especialmente quando conseguem canalizar sua energia e atenção para áreas que despertam seu interesse. É importante reconhecer que muitos transtornos psiquiátricos têm características comportamentais sobrepostas, e a impulsividade é uma delas. Pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, por exemplo, podem exibir comportamentos compulsivos resultantes de pensamentos obsessivos. No entanto, esses comportamentos podem ser tratados por meio de terapias específicas, como a terapia de exposição com prevenção de resposta, que visa expor os pacientes a situações ansiosas e ajudá-los a controlar suas respostas compulsivas. Em resumo, a compreensão dos transtornos psiquiátricos deve levar em conta a complexidade dos sintomas e as estratégias de tratamento disponíveis. Muitas vezes, indivíduos com esses transtornos são capazes de se adaptar e alcançar sucesso em suas vidas, especialmente quando recebem o apoio e o tratamento adequados. Os transtornos psiquiátricos, como o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, podem apresentar características que, quando direcionadas adequadamente, podem se tornar vantajosas em determinados contextos. Por exemplo, indivíduos com TOC podem manifestar uma forte inclinação para a organização e o planejamento, o que pode ser extremamente útil em ambientes estruturados e organizados, como empresas ou empreendimentos individuais. Da mesma forma, características como hiperfoco e motivação intensa, comuns em pessoas com TDAH, podem se traduzir em um alto desempenho em áreas de interesse pessoal, onde a energia e a atenção são direcionadas de forma concentrada. Essas características podem até mesmo ser associadas a realizações notáveis, como fundar uma empresa de sucesso, onde o trabalho intenso e focado se torna uma fonte de realização pessoal. É interessante observar que, neuroquimicamente, o mecanismo por trás desses comportamentos pode ser semelhante ao envolvido no vício em substâncias, como a dopamina. Ou seja, tanto a pessoa que trabalha compulsivamente quanto o usuário de drogas podem estar buscando a mesma substância neuroquímica para recompensa e motivação. Portanto, é importante reconhecer que, embora os transtornos psiquiátricos possam apresentar desafios significativos, eles também podem trazer consigo características e habilidades únicas que, quando adequadamente direcionadas, podem resultar em conquistas extraordinárias. Essa perspectiva ampliada pode ajudar a desestigmatizar os transtornos mentais e reconhecer o potencial humano diverso e multifacetado. Obrigado por assistir.